Fala pessoal, aqui é Matheus Renan, de volta com o meu canal depois de praticamente um ano sem gravar novos vídeos e eu realmente resolvi voltar com os vídeos contando histórias curiosas, assustadoras, para deixar você com uma pulga atrás da orelha, tentando descobrir, entender o que foi que aconteceu. O intuito aqui é entreter vocês, né? Para tornar a semana um pouco mais leve, para espairecer um pouco, desopilar, né, nessa correria do dia a dia. E então eu vou retomar os vídeos. A partir de hoje, eu pretendo lançar pelo menos um vídeo toda sexta-feira por volta das 19 horas. Eu não sei a que horas exatamente eu vou estar subindo esse vídeo no YouTube, mas espero que vocês apreciem. Então, hoje eu vou contar a história de João Prestes Filho, o homem que derreteu. O ano era 1946, na cidade de Araçariguama, que fica no interior de São Paulo, ali coisa de 70 quilômetros da capital e coisa aproximadamente de 7 quilômetros da cidade de São Roque, que é uma cidade maior, né? No interior é muito comum você encontrar essa disposição de cidades onde você tem municípios maiores e uma cidadezinha que muitas vezes é um vilarejo com poucos habitantes, que, por assim dizer, é satélite daquele município do interior. Então esse era o caso, né? São Roque era um município de maior porte, é um município de maior porte, e Araçariguama seria uma espécie de distrito, vilarejo, coisa do tipo, que ficava 7 quilômetros de distância e 70 quilômetros de distância da capital São Paulo. É uma cidadezinha que em 2015 tinha por volta de 20 mil habitantes, de acordo com o censo daquele ano, e que tinha naquela época, né, que a gente está contando a história, uma mina de ouro que foi responsável durante um bom tempo pela maior extração de ouro do estado de São Paulo, né, e que hoje em dia está abandonada. Então, muito bem. O João Prestes Filho, ele tinha 44 anos, ele morava na zona rural de Araçariguama, uma casinha, um vilarejo, uma espécie assim de sítio, que a cidade tinha poucos habitantes, você imagina, anos 40, era cidade extremamente pequena, de pequenas dimensões, né? E que era, por assim dizer, dividida em sítios. E ele morava na zona rural, ele era casado, tinha 5 filhos, casado com a dona Silvina, ou Silvana, não ficou muito claro nas minhas pesquisas, mas acredito que Silvina. Era um lavrador, um homem de vida simples, né? E o que é que acontece? Naquele ano de 1946, no carnaval, mais especificamente no dia 4 de março, sempre acontecia no carnaval, tinha aqueles tradicionais, né, desfiles de banda, aquelas músicas antigas e tudo mais. E a esposa dele gostava muito de curtir o carnaval, ir para a cidade, para São Roque ou para uma vila próxima, onde havia alguma comemoração de carnaval, junto com os filhos. Mas isso não fazia muito o estilo do João Prestes. Ele era um cara mais caseiro, mais assim, preferia ficar em ambientes mais tranquilos, não gostava muito do que ele chamava de bagunça de carnaval, por assim dizer. Então, naquele dia mais cedo, ele combinou com a sua esposa, a Silvina, que ela sairia com os filhos para curtir o carnaval, brincar o carnaval com as crianças e levaria as chaves da casa, porque ela provavelmente voltaria um pouco mais tarde e ele aproveitaria a ocasião para pescar, porque na cidade de Araçariguama também passa o rio Tietê, uma parte limpa do rio, e ele gostava muito de pescar para poder, enfim, desopilar, jogar conversa fora com os amigos e coisas do tipo. Então, ficou combinado que ela deixaria a janela da casa entreaberta para que ele pudesse entrar quando ele chegasse da pescaria. E assim foi feito. Ela saiu logo cedo, provavelmente no final da manhã, no começo da tarde, enfim, para curtir o carnaval com as crianças, com os filhos, que eram em número de 5, e o João Prestes, ele convidou um amigo dele, um melhor amigo dele, para que eles pudessem passar a tarde pescando, conversando, jogando conversa fora e tal. E aí existem duas versões
tem que lembrar que a gente está falando de 1946, então as pessoas que são testemunhas ou que foram testemunhas de tudo que aconteceu na época eram crianças, e aí hoje em dia já são pessoas de mais idade, né? Eventualmente já são até falecidas. Mas a história que o povo vai contando vai meio naquele lance de você ir repercutindo, né? Telefone sem fio, e às vezes algumas mudanças vão acontecendo, então tem algumas variações de como a história é contada. Mas algumas pessoas dizem que ele saiu da pescaria com seu amigo às 4 da tarde, outras dizem que ele saiu às 7 da noite. Não fica claro exatamente a que horas ele saiu da pescaria. Mas o fato é que ele foi embora junto com seu amigo, percorreu aquela estrada, e a gente está falando de anos 40, não tinha iluminação elétrica, não tinha, era basicamente a luz natural do dia que estava se acabando, né, o sol se pondo. Então ele deixou o seu amigo numa bifurcação, onde ele tomou o rumo da casa dele, e ele foi sozinho para a sua própria casa. De acordo com os relatos, ele não percebeu nada de diferente até então. Quando ele chegou à sua casa, a porta estava fechada porque a sua esposa ainda não havia chegado, mas a janela estava entreaberta. Então, quando ele fez o impulso de subir na janela para poder entrar na sua casa, ele de repente, de acordo com o relato de uma pessoa que cuidou dele, se deu conta de um clarão, de uma bola de luz que tomou conta dele, que irradiou ele naquele momento. Já entrou na sua casa totalmente tomado por aquela luz estranha, como se fosse algo repetindo, e sentiu o seu corpo queimar. Sentiu de alguma forma como se ele tivesse sido cozido em algumas partes do seu corpo. Ele ficou imediatamente desesperado, nem sequer trocou de roupa, já abriu a porta, ou pulou pela janela, não sei, e percorreu 2 quilômetros até chegar à casa da sua irmã. A gente tem que lembrar que naquela época as casas eram bem espaçadas umas das outras. Então ele, sem entender o que é que tinha acontecido com ele, com o corpo queimando de uma luz que surgiu assim instantaneamente, de uma maneira totalmente repentina, foi procurar ajuda. Caminhou 2 quilômetros aproximadamente, chegou à casa da sua irmã e já chegou desesperado, gritando, dizendo que precisava de um médico. E, de fato, a cena, a imagem era muito assustadora. As orelhas dele estavam quase que caindo do corpo, as peles do braço estavam derretendo, o rosto, mas curiosamente as suas roupas, a sua camisa, a sua calça e os seus cabelos estavam intactos. Uma coisa completamente assim estranha, para dizer o mínimo, porque se ele havia se queimado com alguma coisa, naturalmente que o seu cabelo e a sua roupa deveriam ter sido queimados também no processo, mas isso não aconteceu. Então ele foi colocado numa cama para descansar, enquanto alguém tentava fazer alguma coisa por ele, chamar algum especialista, algum profissional que pudesse ajudá-lo para tratar o que ele tinha. E ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquilo ali gerou um burburinho, um reboliço. Vários vizinhos ali da região foram ver o que é que estava acontecendo. E entre eles um cidadão chamado Araci Gomes, que era um arrecadador de impostos da cidade de São Roque e um tesoureiro da cidade de Araçariguama, e que havia praticado enfermagem nas Forças Armadas, quando da sua juventude, enfim, ele teria praticado enfermagem nas Forças Armadas, então ele tinha algum nível de conhecimento de enfermagem. Não fica claro se ele era um enfermeiro formado ou um técnico, mas algum conhecimento básico ele tinha, supostamente. Então ele foi chamado para acudir o seu amigo pessoal, João Prestes, que ele conhecia muito bem, e tentar ajudá-lo da maneira que fosse possível. Então ele relata que o João Prestes, curiosamente, não sentia dor, não reclamava de estar sentindo dor, dizia que não havia se queimado com querosene, com qualquer tipo de combustível, que não havia sido um acidente doméstico, ou que alguma pessoa criminosamente houvesse feito aquilo com ele, mas que era algo de outro mundo.
que o tinha atacado. E aí então ele explica tudo o que eu acabei de contar, que ele estava voltando da pescaria, chegou à sua casa, a janela estava entreaberta conforme ele tinha combinado com a sua esposa. Imagina, hoje em dia ninguém faria uma coisa dessa num ambiente urbano super perigoso, mas naquela época, cidade de interior dos anos 40, não havia essa preocupação com segurança pública que existe hoje. A violência não era tão grande. Então, ao entrar na sua casa, no movimento de entrar, ele foi tomado de uma luz misteriosa, uma espécie de bola de fogo, uma tocha no céu, algo do tipo, que acabou queimando o seu corpo. Mas, curiosamente, a parte do corpo que estava coberta com a roupa, com a camisa, não estava machucada. Essa pele estava totalmente íntegra. Apenas a parte que não foi exposta, que foi exposta à luz propriamente dita por não estar coberta com a roupa, apenas essa parte é que foi machucada. O que já era uma situação bem ruim, bem complicada, sem qualquer dúvida. Então, ele dizia basicamente que era isso, que era uma coisa de outro mundo, que ele não sabia o que era, do que se tratava exatamente. Então, o Aracy Gomes cuidou dele da maneira como pôde e eventualmente ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Santana do Parnaíba. Mas infelizmente, logo ao chegar, também não fica muito claro, mas logo ao chegar, ou com pouco tempo que ele havia chegado ao hospital, ele acabou falecendo, né? Consta nos registros oficiais que ele faleceu, que ele perdeu a sua vida às 22 horas. Há alguns relatos que dizem que o seu maxilar em algum momento estava se deslocando devido à gravidade dos ferimentos, dos machucados. Em alguns lugares você vai ouvir por aí que ele estava murmurando de dor, mas existe um áudio de uma entrevista que foi feita nos anos 70 com o senhor Aracy Gomes, entrevista essa na qual o senhor Aracy Gomes disse que ele não sentia dor. Uma coisa que, por assim dizer, se assemelha a uma situação de queimadura de terceiro grau. Porque quando você tem uma situação de queimadura de terceiro grau, a pessoa não sente dor e a pele ou é avermelhada ou esbranquecida. E o senhor Aracy Gomes, nessa entrevista, inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ele diz que o João Prestes não sentia dor e a cor da pele dele era branca. Então, é uma fonte mais confiável, né? Naturalmente. E acabou que ele faleceu às 22 horas. Então veio a pergunta: o que foi que aconteceu com o João Prestes Filho? O que foi que atacou ele? A polícia científica entrou em contato, tentou investigar a situação, também a parte científica da cidade de São Roque, mas os resultados dessa investigação não foram expostos, não foram exibidos, e até hoje esse caso é um caso que é muito popular naquela região e que intriga as pessoas, os descendentes das testemunhas, né? Eu suponho que todas as testemunhas já sejam falecidas, porque eram crianças na época, se não falecidas, já bem idosas. Mas todas as pessoas que ouvem falar sobre o assunto certamente ficam muito intrigadas com toda essa história, porque realmente não se sabe o que aconteceu. Mas existe sempre aquele lance do folclore, da cultura popular, e muitas pessoas dizem que ele foi vítima do boitatá, que é uma figura folclórica. Boitatá é uma expressão do Tupi-Guarani que significa cobra de fogo. Então o boitatá é uma espécie de ser mítico que protege as florestas, os povos originários, e que ele ataca quem olha diretamente para ele. Por isso existe todo esse folclore de se dizer que se você vir o boitatá, você não deve olhar diretamente para ele, porque ele pode atacar você. Mas essas bolas de fogo, tais como a que supostamente teria atacado João Prestes Filho, elas são muito comuns, ou eram naquela época, na cidade de Araçariguama. Muitos relatos de pessoas, inclusive do próprio Aracy Gomes e até mesmo do seu primo Emiliano, primo do João Prestes Filho, relatos de eventos que aconteceram após a morte do João Prestes, de que essas pessoas elas próprias teriam avistado essas bolas de fogo
antes e depois da morte dele. O seu primo Emiliano conta que, em certa ocasião, meses depois de o João ter falecido, ele estava caminhando na estrada, enfim, voltando de alguma atividade, quando de repente uma dessas bolas de fogo se aproximou dele e ficou acima da cabeça dele. E ele imediatamente se lembrou do João Prestes, ficou com medo de que a mesma coisa que havia acontecido com seu primo acontecesse com ele. Lembrou que as partes do corpo do João que estavam queimadas, supostamente, eram as que estavam descobertas pelas roupas. Procurou um saco, se cobriu, se encostou em algum local e conseguiu de alguma forma se proteger. Ficou rezando para não ser atacado, sentiu um calor enorme, mas aquela bola de fogo em algum momento sumiu, desapareceu, não sei. E ele chegou em casa sentindo um calor enorme, chegou mais ou menos como o João, né? Chegou à sua casa pedindo ajuda, procurando água, pedindo água, que ele estava se sentindo queimado e tudo mais, mas de fato ele não estava machucado, com a pele machucada nem queimada. Mas ele tinha sentido um calor muito grande e aparentemente ele tinha escapado do mesmo destino do João Prestes. Também é bom destacar que não havia odor nas peles do João, na pele do João, embora a pele tivesse literalmente caindo, sendo descolando com os ossos à mostra, inclusive até mesmo do dorso dos pés, não havia odor, de acordo com o próprio Horácio Gomes, não havia odor de queimadura, de coisa do tipo. Era uma coisa completamente incomum, uma coisa sem muita explicação. Cientificamente falando, o boitatá, ele é na verdade um fenômeno natural chamado fogo-fato, que é uma espécie de combustão de gases relacionados à decomposição de matéria orgânica, mais comum em ambientes pantanosos, de plantações e coisas do tipo. Também há quem fale no tal do raio globular ou raio bola, que é uma espécie de descarga elétrica em forma esférica, que eventualmente assusta as pessoas, não tem uma causa muito bem explicada, mas que é um fato cientificamente comprovado. Mas o fato é que nem o fogo-fato, nem o raio-bola são fenômenos que supostamente ataquem pessoas e queimem essas pessoas só na parte que não está exposta, que não está coberta pela roupa, e mesmo assim não queima o cabelo, não queima os pelos do corpo, mas não queima a roupa, mas faz a pele cair. Então é totalmente diferente do que aconteceu com o João Prestes. No final do dia, tudo isso é um grande mistério. Algumas pessoas atribuem naturalmente a OVNIs. Em interior, esse tipo de relato é muito comum. E até hoje ninguém sabe o que foi que aconteceu realmente com João Prestes. Na certidão de óbito consta que ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau. Mas não se explica a causa dessas queimaduras. Existe até hoje o túmulo do João Prestes na cidade. Algumas pessoas dizem, né, que ele na verdade não está lá, o corpo dele não está lá, mas que os seus restos mortais foram levados para um outro local para ser estudado, mas isso é tudo especulação. No final do dia, João Prestes Filho ficou conhecido como o homem que derreteu. E ninguém sabe o que aconteceu realmente com ele. É isso, pessoal. Essa é a história dessa sexta-feira de hoje. Compartilhem com seus amigos. Digam que o Matheus Renan está de volta. Curtam, comentem, divulguem nas suas redes sociais, eu agradeço. Prometo voltar sexta-feira que vem, pelo menos às sextas vou estar postando um vídeo aqui neste canal, toda sexta-feira, por volta das 19 horas. Vou tentar manter essa promessa. E é isso. Até sexta-feira que vem. Tamo junto.